Sejam bem-vindos ao canal Prédica Teológica, o seu canal de reflexões bíblicas, de temáticas teológicas. Estamos aqui produzindo muito conteúdo para edificação. E você que gosta de teologia, que ama temática bíblica, se inscreve no canal, deixe o seu comentário. Vamos ao conteúdo. Vamos tratar de um assunto de extrema relevância. Vamos falar sobre a batalha espiritual. A batalha espiritual que envolve a igreja. Na verdade, estamos em uma grande guerra espiritual. Aqueles que conhecem a Bíblia sabem da veracidade da batalha espiritual. E este é um assunto de extrema relevância, nós entendermos como acontece a guerra espiritual. Qual é o nosso verdadeiro inimigo? Aonde são os raios de atuação? E a Bíblia, ela é clara e nos mostra de várias formas aonde o inimigo tenta nos acertar. Quais são os seus objetivos reais de tentar nos atingir. E quando olhamos para a Bíblia, nós vamos ver aqui várias admoestações, várias exortações desta guerra. E a Bíblia é muito clara em dizer que nós estamos numa guerra espiritual, que estamos aqui lutando contra inimigos muito poderosos, inimigos que lançam contra a nossa vida, que lançam contra a nossa existência. E quando vemos na Bíblia o apóstolo São Paulo escrevendo a sua carta aos Efésios, capítulo 6 e o versículo 12, ele diz: nós não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas contra principado, potestade, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós vemos aqui alguns princípios que, em primeiro plano, não temos que lutar um contra os outros. Ele tenta confundir-nos, ele tenta colocar um contra o outro para o quê? Para que ele não venha a ser atingido. Ele tenta confundir-nos para que ele possa ganhar êxito, para que ele possa ganhar vantagem contra a igreja do Senhor, contra as famílias, contra a sociedade, estratégias para enfraquecer. Ele tenta dividir, ele tenta separar. Em primeiro plano, não temos que lutar contra a carne e o sangue, então não temos que lutar contra as pessoas. São contra principados, potestades e hostes espirituais da maldade, que são espíritos desencarnados, que são demônios, que são espíritos que atuam na matéria. Então, espíritos que tentam ali confundir e tentam até mesmo deixar enfraquecido. A nossa luta é contra Satanás e contra seus demônios. A nossa batalha é real e tem um alvo, são Satanás e os demônios, não os seres humanos. Porém, ele sabe que confundindo ele consegue ganhar vantagem na batalha. Então nós vamos entender aqui algumas questões muito importantes. Número 1, vamos dizer o primeiro ponto, né? Ou melhor dizendo, o primeiro ponto, que é: quem é o nosso inimigo? O nosso inimigo é espiritual. O nosso inimigo verdadeiramente é espiritual. São demônios. É o próprio Satanás que atua para tentar ali ganhar vantagem sobre nós, sobre a humanidade. Número 2, nós temos que entender então que existe um verdadeiro adversário. Então ele tem seus propósitos. O diabo tem os seus propósitos, ele tem as suas estratégias. Como eu já falei, ele tenta dividir-nos. Ele sabe que dividindo ele confunde. Aí começa a puxar para um lado e para o outro. Alguém é da esquerda, da direita. Alguém não consegue entender o verdadeiro propósito. Ele puxa para a direita, para a esquerda, para o leste, oeste, e começa a criar grupos de rebelião. A estratégia dele é muito conhecida, para causar rebelião, para que
quando acontece a divisão. A Bíblia diz que o reino dividido ele não subsiste, então não prospera. Ele sabe que a divisão é uma arma terrível. Aí ele começa a colocar alguns pontos interessantes no meio da congregação, no meio da humanidade. Consegue colocar algumas facções, ele consegue criar alguns grupos. Olha só que coisa interessante, alguns grupos para enfraquecer o verdadeiro propósito. Ele coloca alguns grupos ali para enfraquecer a questão da unidade, porque sabe que quando estamos unidos, ali há uma potência em Deus, porque Deus ele quer a unidade. E quando a igreja está unida, quando não está dividida, dizendo eu sou do A, eu sou do B, alguns grupos, algumas panelinhas conhecidas, né? Isto enfraquece muito a igreja. Então nós temos que entender que ele tem estratégia. O segundo ponto, que ele tem estratégia. Mas no ponto 3 eu quero dizer como nós vamos conquistar, como nós vamos ganhar a batalha espiritual. Como nós vamos ganhar esta guerra espiritual. Quem conhece os princípios de guerra sabe que para ganhar uma guerra, nós temos que ganhar um território, nós temos que avançar os territórios. E é muito importante nós avançarmos os territórios quando a Bíblia nos diz que nós temos que ganhar o território. Interessante que quando Jesus, ele mostrando aos seus discípulos, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19, ele dizendo: eis que eu vos dei poder. Interessante que eles haviam regressado da missão que Jesus havia comissionado, eles voltaram alegres, muito alegres, porque os demônios estavam se sujeitando. E Jesus diz: não é de se admirar que o próprio Satanás caiu do céu. Eu vi a Satanás cair do céu como um relâmpago, ou melhor dizendo. Aí Jesus vai mostrar algo muito interessante. Eis que eu vos dei poder, ou eu vos dei autoridade para pisar serpente, escorpião e toda a força do maligno. Aqui nos fala de um princípio de guerra espiritual. Ganhar território. A igreja vai avançar, mas nós temos que ganhar território. Nós temos que, em primeiro lugar, dar tiro no lugar correto. E não é nos irmãos, e não é nos seres humanos. Nós temos que atirar com todas as armas espirituais contra o nosso adversário, que é Satanás, o nosso adversário real, que luta contra nós. Esse é o verdadeiro adversário, e não as pessoas. Ele tenta confundir, colocar um contra o outro, mas a hora que nós começarmos a dar o tiro no lugar correto, a acertar aquele que tenta dividir, ele vai perder a batalha, porque nós vamos atirar e vamos agora poder ganhar os territórios. Vamos avançar. A igreja está para avançar, conhecendo as estratégias, conhecendo que existe também campos de batalha. Satanás conhece 3 campos de batalha. O primeiro campo de batalha é o campo mental. Ele tenta ali trazer as suas ideias, ele tenta ali trazer, lançar os seus dardos, né, ou melhor dizendo, para poder confundir ali a igreja. No 2, ele sabe o segundo campo de batalha. Se o primeiro campo de batalha é a mente, o segundo campo de batalha é a própria igreja. Ele tenta ali semear grupos, ideologias, ele tenta ali dividir o corpo, criando rebelião. 3, as regiões celestiais. Esta é o terceiro campo de batalha. O terceiro campo de batalha é a região celestial. Então nós temos que pelejar e lutar nesses 3 campos. O fator da mente, o fator igreja e o fator região celestial. Então nós temos que lutar aqui, nós temos que lutar aonde ele está, com armas espirituais. Interessante que Paulo também fala que a igreja tem armaduras e armas. Na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, Deus nos deu armas poderosas para destruição de fortaleza. Não são armas carnais, mas são armas espirituais. Vamos usar as armas espirituais. E nós, como igreja do Senhor, nós temos armas poderosas de batalha para conquistar o território.
vamos avançar. Interessante como Jesus disse assim, ó, essa daí é a minha igreja e as portas do inferno não avançarão. Então aqui nos mostra que a igreja vai avançar as portas do inferno. Então nós vamos ir avante, receber esta autoridade, essa unção sobre os pés para conquistar territórios espiritualmente conquistados. Debaixo desta batalha espiritual, usando as armas, que são armas poderosas, a arma da oração, a arma do jejum, a arma da palavra, usar todos os recursos que a palavra nos deu para poder avançar e ganhar esta batalha espiritual e ganhar as vidas e o nome do Senhor ser glorificado. Então nós estamos numa guerra sim, uma guerra tremenda, uma guerra aguerrida, mas nós temos uma certeza, que o Senhor que está conosco é o Senhor que nos dá a vitória em todas as guerras. Eu gostaria de deixar então esta reflexão. Nós estamos numa guerra muito grande, estamos lutando contra criaturas anormais, sobrenaturais, mas nós temos a certeza que o Senhor nos muniu com todas as armas, armas poderosas para demolição de fortalezas, e eles cairão por terra, e nós como igreja vamos avançar e ganhar as almas, e ganhar tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Eu gostaria de deixar essa reflexão no nome de Jesus. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus, amém e amém.